Olá, eu sou Ana Gabriela Barnegós Montesquio, mestranda em Tecnologias Limpas pela Unicesumar Maringá, e apresento a pesquisa intitulada Cooperativa de Reciclagem e a Vulnerabilidade, um relato de caso, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. A geração de resíduos sólidos urbanos tem aumentado atualmente, o que acarreta muitas vezes ao acúmulo e problemas de saúde pública. Na tentativa de solucionar essa questão, o reaproveitamento dos resíduos sólidos é uma alternativa válida, tanto de vista ambiental quanto do ponto de vista socioeconômico. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a criação de cooperativas de reciclagem, formado por pessoas de baixa renda, gerando empregos para essa parcela da população. E a atividade de separação de resíduos sólidos é importante para a reciclagem, porém, essa profissão é muitas vezes desvalorizada. Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência do funcionamento de duas cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos e as condições de trabalho perante a Covid-19. Para isso, foram realizadas observações in loco nessas duas cooperativas, localizadas no estado do Paraná, durante o período de 3 meses, entre março a junho de 2020. Posteriormente, foram realizadas intervenções com doações de máscara, equipamento de proteção individual e cestas básicas para os trabalhadores, bem como informações acerca do contágio do vírus, do coronavírus. Como resultado, podemos obter que a rotina de trabalho dos cooperados é entre o período das 8 às 16 da tarde, e estes trabalham da segunda ao sábado. Com o excesso de resíduo no pátio, eles também trabalham aos domingos, ou seja, de domingo a domingo, geralmente. E para o trabalho é braçal, então eles permanecem do lado das esteiras, que facilita a separação do resíduo. Depois eles juntam esse resíduo e se armazenam em outro local para venda posteriormente. E para a atividade de separação, é necessário o uso de EPI. Só que nem todos fazem o uso correto desse equipamento. Alguns relatam que é incômodo no ambiente de trabalho, porque não tem ventilação, então fica muito quente usar a máscara. E também há falta de recursos para a compra desse material, desse equipamento. Então, alguns autores afirmam que os trabalhadores não utilizam os equipamentos de proteção individual, e que existe uma dificuldade ao acesso e reposição destes no ambiente de trabalho. E no início das observações, os cooperados foram receptivos com a pesquisadora, o que mudou durante o período do contágio do vírus, quando o vírus chegou na região. Indagando o motivo da mudança do comportamento, eles disseram que a atividade de separação iria encerrar durante um período e que eles estavam preocupados com a saúde e o sustento de seus familiares, bem como a propagação do vírus e a sua forma de contágio, porque não foi esclarecido, não dado nenhuma informação acerca como que ocorria a contaminação do vírus, né? Então, houve a suspensão integral da jornada de trabalho. O que antes eles trabalhavam de domingo a domingo, o material precisou ser mantido numa espécie de quarentena. Então, permaneceu 72 horas sem qualquer manipulação. Desse modo, além de precisarem lidar com a diminuição da jornada de trabalho, a redução de salários também foi um agravante, impactando diretamente na qualidade de vida e bem-estar dos cooperados, pois o salário é fruto da triagem e do rateio dos lucros depois da venda, né? E segundo Madeira e Macedo, o trabalho dos cooperados é informal, ou seja, não há garantias de vínculo empregatício e direitos trabalhistas, e que essa situação acarreta a preocupação e sofrimento destes trabalhadores. Então, tendo isso em vista, toda essa dificuldade de saber como que ocorre o contágio de vírus, com a redução de salários e com a falta de EPI, nós fizemos, então, uma intervenção. Realizou-se, então, uma ação social com os trabalhadores, com alguns profissionais da saúde que informaram como que ocorre o contágio de vírus, como se proteger. Também a doação de máscaras, EPI, aquela face shields, e a doação de cestas básicas para as famílias. Com isso, concluímos
que as cooperativas de reciclagem são cometidos, e os cooperados são cometidos por inúmeras faltas, tanto economicamente quanto social, afetando a sua qualidade de vida e bem-estar. Este trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, do Instituto Sesmar de Ciência, Tecnologia e Inovação, o ICET. Muito obrigada. Olá, meu nome é Lígia Tambasco Masteguin, eu sou doutoranda em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Alfenas e vou apresentar o meu artigo sobre o saneamento básico aliado à educação ambiental no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E esse artigo ele foi escrito juntamente com o Thales Pereira Matias e a Adriana Maria Imperador, que é a minha orientadora. A introdução, então, ela enfatiza que há uma relação direta entre o meio ambiente, a sociedade e a economia e que a gente deve buscar um equilíbrio entre essas três esferas para manter a sustentabilidade e também a preservação ambiental. Nós sabemos que os problemas de saúde pública e poluição, eles fazem a sociedade buscar soluções acerca da coleta e do tratamento de esgoto. Porém, a gente sabe que o panorama atual é de que aproximadamente 100 milhões de pessoas não têm acesso nem à água potável e nem ao tratamento de esgoto. Então, diante dessa problemática e também em situações agravantes, como é o caso da pandemia do novo coronavírus, surge a necessidade de aliar as políticas públicas e a área da educação ambiental como uma forma de mobilização e conscientização da sociedade. O principal objetivo, então, desse artigo é a discussão de temas atuais relevantes entre saneamento básico, a pandemia e a área de educação ambiental como uma alternativa para a conscientização da sociedade. Quanto à metodologia, esse trabalho ele foi executado através de revisões bibliográficas, de publicações e de livros que vão abordar todos esses aspectos e impactos acerca do panorama atual do saneamento básico brasileiro e também da pandemia do novo coronavírus e a relação existente entre ambos. Essas revisões bibliográficas elas foram dadas através de plataformas como a Cielo e o Acadêmico, principalmente no ano de 2020. Tratando desse panorama atual, a sua importância para a sociedade, também para a preservação do meio ambiente, buscando uma relação direta com a defasagem desse saneamento básico brasileiro e da disseminação do novo coronavírus. Bom, agora quanto aos resultados, o crescimento da população e das necessidades da população faz com que a poluição também tenha um aumento. Então, a água de consumo humano ela se torna cada vez mais escassa e também os problemas de saneamento básico se tornam mais custosos. Isso porque o saneamento ambiental ele tem o objetivo de manter os elementos e os processos ambientais para garantir a saúde pública, preservação do meio ambiente e a qualidade de vida. Porém, a situação atual são que 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e apenas 53 possuem acesso à coleta de esgoto. Então, dentro disso, são 100 milhões de pessoas sem acesso a esse serviço. E com o panorama atual da pandemia, a expansão da Covid-19, a recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde é que a principal medida seja lavar as mãos para evitar a contaminação do coronavírus. Mas o que a gente faz com essa informação quando 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água? Diante disso, a água ela pode se tornar um indicador para avaliar as rotas de transmissão de doenças, e duas são de extrema relevância para a pandemia. A primeira é a água como um veículo de agentes infecciosos, e a segunda ela vai ser a água como um instrumento de higiene, evitando a contaminação pelo fornecimento de água suficiente para a higiene doméstica e pessoal. Mas, considerando a transmissão do coronavírus pela carga viral despejada nos corpos hídricos, a gente sabe que 70% dos municípios brasileiros eles possuem a capacidade de remoção de no máximo de 30% da carga orgânica gerada. Ou seja, a transmissão fecal-oral ela pode levar
a disseminação da Covid-19. Por isso que é tão importante que as pessoas tenham acesso à água potável de qualidade. Então, estudos eles demonstram que as águas naturais e do esgoto, vírus com estrutura semelhante ao coronavírus, eles vão apresentar uma resistência de se manterem ativos por até 10 dias. E que alguns dos processos, como filtração e desinfecção, eles podem inativar esse vírus. Mas, diante desse contexto atual entre o saneamento e pandemia, como em que 35 milhões de pessoas não possuem acesso, como eles vão ter as etapas de filtração e desinfecção. Então, é por isso que tem essa relação direta entre a falta de estrutura do saneamento básico com a disseminação do novo coronavírus. E diante dessa problemática entre esse saneamento e pandemia, tem-se que um dos métodos mais eficazes para trabalhar com a sociedade seja na conscientização e mobilização através da linha de pesquisa de educação ambiental, para que assim a gente possa disseminar os conhecimentos, para que as pessoas se mantenham informadas e também, juntamente com as políticas públicas, poder elaborar, ter uma solução desses problemas socioambientais. Então, como conclusão, é importante que todas as pessoas, independente do seu nível de renda, tenha o direito ao saneamento básico de qualidade, à água, à coleta e ao tratamento de esgoto. E que isso vai ser a chave para que a disseminação do coronavírus seja muito menor. Então é preciso que cada vez mais uma parcela maior da sociedade tenha acesso a esses direitos básicos. E é por meio do processo de educação ambiental, juntamente com as políticas públicas, que a gente vai poder mobilizar e conscientizar a sociedade sobre esses problemas. E algumas das referências utilizadas, as principais, um agradecimento vai ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Alfenas e também da CAPES. Oi, pessoal, meu nome é Thay Jucena e eu, Tainá Medeiros e o professor Devaldo, nós desenvolvemos o trabalho intitulado de Análise das Percepções Proambientais dos Educandos do município de Patos, na Paraíba. Bom, conforme Pereira, ele afirma que com o aumento populacional associado ao aumento da demanda de recursos, o ser humano se tornou um dos grandes responsáveis pelos danos provocados na natureza. Já Gomes, ele afirma que diante dos problemas ambientais que nós enfrentamos hoje, é de extrema importância a inserção da educação ambiental nas escolas para que os alunos possam ter conhecimento e entendimento sobre sustentabilidade e preservação ambiental. O nosso objetivo foi elaborar e aplicar uma escala de medida para mensuração da eficiência escolar na promoção do perfil proambiental dos educandos do ensino médio do município de Patos, na Paraíba. Bom, esse estudo foi desenvolvido com 80 estudantes do ensino médio da rede pública e a coleta de dados ocorreu por meio de escala de medida, construída por meio da revisão bibliográfica e análise de escalas ambientais já existentes. A escala foi construída no modelo da escala Likert, contando com 5 níveis de respostas, variando entre concordo totalmente e discordo totalmente. A análise das respostas ocorreu por meio da estatística descritiva, e nós utilizamos o Microsoft Excel para essas análises. Bom, os alunos entrevistados, 48,8% afirmaram que se preocupam com a preservação dos animais, e 61,3% já pararam para pensar sobre o desmatamento nas florestas. Com relação ao uso da água, os docentes pensam em reduzir a quantidade de litros gastos de água e 73,8% percebem a importância de fechar a torneira enquanto escovam os dentes para a redução no gasto de água. 36,3% se consideram pessoas ambientalmente educadas, mas assumiram que poluem o meio ambiente. 47,5% afirmaram que a educação ambiental tem um papel fundamental na grade escolar, que eles podem
discutir sobre esses assuntos ambientais. E 59,7% dos entrevistados concordam que já pensou sobre o esgoto que é produzido pela sociedade, na qual muitas vezes são despejados de forma errada, em rios, mares. E, segundo a Agência Nacional das Águas, o descarte irresponsável dos efluentes domésticos é um dos maiores responsáveis pela redução da qualidade de água, comprometendo o uso para a sociedade. Além disso, 32,5% afirmaram que, se tivesse mais condições, possuiriam uma maior quantidade de notebooks, celulares e tablets. Entretanto, o consumismo é um dos grandes fatores para a poluição do planeta. Com isso, nós podemos concluir que a maior parte dos estudantes entrevistados demonstraram conhecimento e práticas sustentáveis em relação à poluição e ao desmatamento. Entretanto, as práticas de consumo consciente estavam em sua minoria. Com isso, nós podemos afirmar que a educação ambiental é fundamental para que os alunos possam ter um pensamento melhor sobre o consumismo. E é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Rubia Lemos, eu sou engenheira ambiental, graduada pela Universidade do Estado de Minas Gerais. O trabalho que eu vim apresentar no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente é com o título Saneamento Básico e sua relação com saúde pública, estudo de caso no município de Guidoval, Minas Gerais. Eu vou exportar a tela do banner para melhor entendimento do assunto. O saneamento básico trata de um conjunto de serviços que engloba o tratamento de água de abastecimento, tratamento de água residuária, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de vetores. O bom funcionamento desses serviços promove a preservação ambiental e melhora da qualidade de vida da população, proporcionando o bem-estar físico, mental e social. O objetivo deste trabalho foi evidenciar os prejuízos da precariedade do saneamento básico no município de Guidoval e sua relação com a saúde pública. Além disso, propor soluções que possam minimizar os danos gerados pela má gestão do saneamento. Esse trabalho ele foi realizado em 7 bairros da cidade de Guidoval. Para a obtenção desses dados, primeiramente foi realizada uma reunião com o poder público, solicitando autorização para acessar os dados, disponibilizar os dados. Posteriormente, foi feita uma pesquisa nas residências através de um questionário. E nesse questionário tinha perguntas sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduo sólido e drenagem urbana. Bom, vamos para os resultados. Primeiro gráfico, nós vamos falar sobre o abastecimento de água. Nós podemos ver aqui que 36% da população considera o abastecimento bom. Os demais consideram como muito ruim, ruim e irregular. Essa insatisfação da população, que a maioria está insatisfeita, isso se deve pelo fato da época de cheia. Os bairros mais baixos ficam inundados e ficam sem acesso à água tratada. Só que os bairros, os demais bairros, os mais altos, também ficam insatisfeitos por causa da irregularidade na distribuição da água. E além disso, a água distribuída nessas épocas é muito turva e imprópria. Esse fato está diretamente relacionado com os altos índices de diarreia identificados junto ao Departamento de Saúde. Foram identificados 150 casos no primeiro semestre de 2016. Então, aí se comprova a insatisfação da população. Bom, vamos para o segundo gráfico, que vamos falar sobre o esgotamento sanitário. Podemos perceber que apenas 16% da população considera o saneamento bom. Os demais identificaram como muito ruim, ruim e irregular. Isso se justifica, provavelmente, pela ausência de rede de captação em vários bairros. Muitos bairros não têm a rede. Então, isso acarreta o lançamento inadequado do esgoto.
Além disso, na cidade não há estação de tratamento de esgoto e nem previsão. O poder público não tem previsão de implantação, não tem nenhum projeto. E todo o esgoto, então, é lançado no corpo d'água sem nenhum tipo de tratamento. Daí vem a insatisfação da população. Bom, vamos para o terceiro gráfico, coleta de resíduo sólido. Apenas 16% consideraram a coleta bom e muito bom. Os demais consideraram muito ruim, ruim e irregular. Isso se deve pelo fato da coleta ser realizada apenas 2 vezes na semana. Os bairros mais distantes ainda reclamam ainda mais porque são ainda mais esquecidos. Além disso, todo o resíduo gerado na cidade é disposto em local inadequado, em lixão, onde não acontece nenhum tipo de tratamento. Isso acarreta diversos fatores prejudiciais à saúde, como proliferação de vetores, transmissão de doenças, e a dengue é uma doença oriunda dessa falta de gerenciamento do resíduo. Segundo informações da Secretaria de Saúde, houveram 225 casos no ano de 2016 de dengue, um fator desencadeado aí pela má gestão dos resíduos sólidos. Bom, vamos agora para o quarto gráfico, que é a drenagem urbana. Apenas 8% considerou bom, os demais muito ruim, ruim e irregular. Essa insatisfação se dá visto que há muita inundação que existe na cidade na época de cheia. E embora atinja áreas ribeirinhas, os prejuízos são inúmeros para todas as cidades, pois estão diretamente relacionados com doença de veiculação hídrica, então acaba atendendo assim prejudicando todo o município, no geral, não só os bairros ribeirinhos. Bom, nessa pesquisa foi feito um levantamento de soluções para minimizar os impactos causados pela precariedade do saneamento. Então, eu vou listar aqui tudo que a gente viu que o poder público pode melhorar. No abastecimento de água, orienta a realização de avaliação da rede de distribuição, identificação dos pontos danificados, limpeza das tubulações. Para o serviço de esgotamento sanitário, deve atentar à ampliação da rede coletora de esgoto, fiscalização e penalização daqueles que fizerem lançamentos clandestinos. E também o poder público deve procurar recursos para implantar uma estação de tratamento municipal. Nos resíduos sólidos, faz necessário aumentar o serviço de coleta, desenvolver educação ambiental, reciclagem, coleta seletiva. Na drenagem urbana, faz necessário medidas extensivas, como o retardamento do fluxo e conscientização da população quanto aos dispositivos de drenagem. Bom, a conclusão desse trabalho é que a maioria da população entrevistada do município avaliou os componentes de saneamento em uma escala de muito ruim a ruim. Esse déficit no saneamento se justifica aos inúmeros casos de dengue e diarreia encontrados no Departamento de Saúde. Então, é indispensável que o poder público municipal e estadual reconheçam esses danos e sensibilizem na busca por melhorias, na busca por recursos que possam trazer avanços significativos para a cidade e, consequentemente, para a população, que é a maior beneficiada, a população e também o meio ambiente. Bom, eu coloquei 2 referências que eu utilizei nessa pesquisa e eu agradeço a atenção de todos. Olá pessoal, me chamo Anderson Renier e esse trabalho que eu vou apresentar agora que tem por título Percepção Ambiental de Estudantes do Ensino Público em Santa Luzia, Paraíba, foi desenvolvido por mim, por Emanuele de Cássia, Maria Eduarda, Tainá Kelly e Edevaldo da Silva. Então, diante desse cenário das problemáticas socioambientais, como a emissão de gases que colaboram para o efeito estufa, como o consumo desenfreado de recursos naturais de maneira não sustentável, como a contaminação ambiental e a diminuição da biodiversidade do planeta. Diante de todo esse cenário que é extremamente preocupante, é necessário conscientizar os indivíduos em relação às questões ambientais, promovendo conservação dos recursos naturais e a sustentabilidade. E a utilização da percepção ambiental é uma ferramenta importante para promover
essa sensibilização ambiental, visto que a mesma proporciona a compreensão das relações entre o ser humano e o meio ambiente. Então, é importante levar em consideração que devemos abordar essas temáticas dentro do ambiente escolar, desde o ensino básico, com ações práticas e didáticas interdisciplinares, visto que nós estamos trabalhando com formação de caráter e de conhecimento. Dessa forma, os alunos, tomando consciência, tomando conhecimento dessas questões ambientais, eles podem ser sensibilizados e se autoconscientizar e tornarem-se multiplicadores de conhecimento. Então, o objetivo dessa pesquisa é avaliar a percepção ambiental dos estudantes das escolas públicas em Santa Luzia, Paraíba, sobre resíduos sólidos e uso de recursos naturais que estão relacionados às atividades do cotidiano desses alunos. Participaram da pesquisa 117 alunos do ensino médio e a coleta de dados foi feita por intermédio de um questionário constituído por 10 afirmativas, segundo a escala de Likert, com 5 níveis de resposta. Nível 1, concordo completamente, a nível 5, discordo completamente. O questionário incluía temas referentes ao uso sustentável dos recursos naturais e resíduos sólidos no cotidiano. E a análise de todos os dados ocorreu por meio da estatística descritiva, ao utilizarmos o software Microsoft Excel. E obtivemos os seguintes resultados. Os alunos entrevistados, 26,5%, afirmaram que separam o resíduo que é produzido em casa. É importante ressaltar que os resíduos sólidos, ao serem descartados de maneira incorreta, podem trazer sérios problemas ambientais, afetando inclusive a saúde da população. No entanto, quando eles descartados de maneira correta, podem ser reutilizados e reaproveitados. Está aí uma alternativa que é o uso da coleta seletiva, para minimizar esses impactos ambientais ocasionados pelo homem, provenientes do descarte incorreto desses resíduos. Mas, infelizmente, não é a realidade de todos os municípios, essa coleta seletiva, como, por exemplo, não é a realidade da cidade de Santa Luzia. Mas sabe-se que a separação ainda é válida, pois é o esforço individual, né, dos catadores que fazem essa colaboração como fonte de renda. 7,7% afirmaram utilizar os restos dos alimentos para compostagem, o que seria uma prática ambientalmente mais sustentável dos resíduos orgânicos, pois reaproveitaria adequadamente esses resíduos e contribuiria para a educação ambiental dentro de casa. Quando há uma separação correta desses resíduos orgânicos e não orgânicos, eles podem ser reaproveitados e serem reutilizados. Mas para que o aluno ele tenha essa consciência de que pode reaproveitar, essas temáticas têm que ser abordadas dentro da escola. E eles podem levar, inclusive, essas práticas para a sua casa, colaborando com a comunidade em si. 22,2% afirmaram que não demoram muito tempo no banho diário. E 22,6% afirmaram que reutilizam a água da lavagem dos frutos e legumes para regar, por exemplo, as plantas. E 71,7% afirmaram que não deixam a torneira aberta sem necessidade de escovar os dentes. Então, é possível que algumas dessas práticas positivas quanto ao racionamento de água estejam diretamente associadas à carência da água na região, né? 61,7% afirmaram desligarem a televisão e o computador quando não estão mais sendo utilizados. Então, a escola ela possui um papel importante na promoção da sensibilização em relação ao uso dos recursos naturais em relação aos descarte dos resíduos sólidos. E, como eu falei, estamos trabalhando com formação de conhecimento. Então, o ambiente escolar tem o objetivo de contribuir para a formação dos cidadãos responsáveis. Se todas essas questões e problemáticas ambientais forem abordadas e trabalhadas na comunidade escolar de forma interdisciplinar, os alunos possivelmente terão uma visão mais ampla sobre essas temáticas ambientais. E eles poderão eles podem ser sensibilizados em relação a todas essas questões e problemáticas ambientais, e eles podem se autoconscientizar
e começarem a ter uma mente mais aberta e começarem a mudar os seus hábitos, tanto no ambiente escolar como também dentro de casa. Isso irá contribuir, de certa forma, para o meio ambiente. Então, a conclusão que nós temos é que os alunos eles apresentam, sim, práticas sustentáveis em relação aos recursos hídricos, aos recursos sólidos e à energia. Nesse sentido, percebe-se a necessidade da sensibilização ambiental dos alunos, na qual deve ser estabelecida por ações de educação ambiental no ambiente escolar. Essa educação pode incentivar e sensibilizar os alunos na conservação e na preservação do meio ambiente. Eles podem, inclusive, levar essas práticas para o cotidiano dos locais, contribuindo significativamente para que sua comunidade adquira práticas sustentáveis. Então, está aí a grande importância de se trabalhar mais a educação ambiental dentro da comunidade escolar. E esse foi o trabalho da gente e eu agradeço pela oportunidade. Olá, pessoal. Me chamo Tainá Kelly, Formiga de Medeiros, e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Atitudes Socioambientais de Estudantes de Nível Superior Relacionadas aos Recursos Hídricos. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, juntamente com Eliane Alves Lustosa, José Lucas dos Santos Oliveira, Thaís Lucena de Oliveira e Edevaldo da Silva. A água é um recurso natural, importante para a qualidade de vida, para o desenvolvimento das populações e também para a manutenção de vida no planeta. No entanto, a exploração desse recurso ele tornou-se intensificado, ocasionando sua escassez, sobretudo nas regiões semiáridas do Brasil, como os municípios paraibanos, na qual a escassez dos recursos hídricos ele tem se constituído como uma problemática ambiental. Então, diante desse cenário, é fundamental uma mudança de pensamento e também de comportamento ao proporcionar a sensibilização da população relacionada às questões ambientais, como a gestão da água. Então, nessa perspectiva, pesquisas relacionadas à percepção ambiental são essenciais para promover a compreensão da relação entre o ser humano e o meio ambiente, possibilitando esses subsídios que são fundamentais para o desenvolvimento de mecanismos que mistiguem os problemas socioambientais. Então, esta pesquisa objetivou conhecer as atitudes socioambientais de estudantes de nível superior em Patos, Paraíba, em relação ao uso sustentável e racional dos recursos hídricos. Como metodologia, a pesquisa ela foi realizada com 30 estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, no município de Patos, Paraíba, e os dados eles foram coletados no segundo semestre de 2020. A análise das respostas dos entrevistados ocorreu de forma quantitativa, por meio da aplicação de um questionário em meio eletrônico, que foi constituído por 8 afirmativas em escala de Likert, considerando 5 níveis de resposta. Nível 1, concordo completamente. A nível 5, discordo completamente. O tratamento desses dados, ele ocorreu também por meio da estatística descritiva, utilizando o Microsoft Excel 2016, na qual buscou-se estabelecer percentuais de resposta a cada item descrito. Bom, diante disso, nós podemos perceber que os discentes, eles tornaram-se pouco conscientes em relação ao questionário, em que eles afirmaram que confiam na qualidade da água que recebem em casa, pelo menos 76,7%, e essa qualidade hídrica é um aspecto importante, entretanto, ela vem sendo constantemente comprometida por ações antrópicas. A água, ela desempenha um papel fundamental nos ecossistemas, e quando escassa, ela promove essas alterações que propiciam o desequilíbrio ambiental. No entanto, podemos perceber na tabela que apenas 43,3% pararam para pensar na importância da água para o funcionamento dos ecossistemas. Esses resultados são preocupantes, partindo desse princípio que os recursos hídricos eles são essenciais à vida, aos seres vivos e para o equilíbrio ambiental do planeta.
Então, podemos perceber também que os dados reportaram que 63,3% dos participantes da pesquisa já foram expostos à escassez da água em suas residências e 90% pararam para pensar que há pessoas que não possuem água em casa. Então, é um dado muito importante. A maioria dos entrevistados também, 56,7%, afirmou que não presenciariam o dia em que a água potável vai acabar nos municípios, pois esse cenário, segundo os entrevistados, esse cenário de escassez ainda é um pouco presente na consciência deles e nós percebemos que essa percepção ela pode sim dificultar o uso racional e sustentável dos recursos hídricos, pois ela está desconectando, né, uma visão a médio prazo que evidencia essa realidade que nós já vivenciamos. Então, esses estudantes, pelo menos 73,3%, acreditaram que na sua formação também não foram adequadamente capacitados para uma postura crítica e também reflexiva sobre as questões ambientais. No entanto, eles possuem interesse em participar de ações de preservação ambiental. Pelo menos 93,3% afirmaram que têm esse interesse ambiental e que poderiam sim racionar a água em casa. Então, nessa perspectiva, nós podemos perceber que as práticas de educação ambiental são muito importantes para provocar esse desenvolvimento dessas sociedades de forma mais sustentável. Então, elas se tornam capazes de enfrentar os desafios da contemporaneidade. Diante disso, nós podemos concluir que os estudantes, eles acreditam que a escassez da água ainda é uma realidade distante. No entanto, os discentes eles reconhecem que o acesso a esse recurso ocorre de forma desigual e que a água potável não está distribuída uniformemente, pois muitas regiões sofrem com sua insuficiência. Os discentes também não estão sendo capacitados no ensino superior para uma postura reflexiva em relação a essas problemáticas ambientais que vêm ocorrendo na nossa realidade. Então, diante disso, é importante que ocorra essa sensibilização dos estudantes por meio de práticas de educação ambiental relacionadas à preservação e também conservação dos recursos hídricos, pois devemos ter essa concepção e perceber que o uso excessivo da água ele pode provocar a escassez e afetar diretamente na continuidade da vida no planeta. Então, este foi o nosso trabalho. Eu agradeço pela oportunidade. Desejo a todos um ótimo evento. Obrigada. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Vanessa de Castro Rosa. Eu sou professora efetiva da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Frutal. Sou professora de Direito Agrário e de Direito Ambiental. Minha área de formação, eu sou mestra em Direitos Humanos, também com ênfase em Direito Ambiental, e sou doutora em Direito Político, com ênfase em Agroecologia. O meu trabalho chama-se A Mens Legis da Regularização Fundiária e a Falsa Proteção Ambiental. Esse tema esteve em questão esse ano muito por conta da chamada MP da grilagem, que quase foi aprovada, mas não foi devido à pressão popular, principalmente dos ambientalistas e dos povos indígenas. Essa MP ela iria trazer uma regularização de terras griladas, o que é bem complicado, né? O problema que ensejou a presente pesquisa é exatamente analisar o que se entende por regularização fundiária e a sua relação com a proteção ambiental. Aqui no Brasil, nós já tivemos basicamente 3 programas de regularização fundiária, 3 leis fundiárias que trazem os seus respectivos programas.
A primeira lei é chamado Programa Terra Legal, que também foi colocado por medida provisória, depois convertida em lei, que buscava a regularização de terras na Amazônia Legal. Um segundo programa, também por medida provisória, 759 de 2016, depois convertida na Lei 13.465 de 2017, buscava expandir a regularização fundiária para todo o país, mas apenas sobre as terras do INCRA. E agora, essa terceira tentativa, que foi chamada de MP da Grilagem, essa sim era para expandir essa regularização por todo o país, tá? Então, o objetivo da presente pesquisa é analisar o que a gente entende, o que se entende, o que representa esse Instituto Regularização Fundiária. Qual é a mens legis, qual é o significado, é a finalidade desse instituto e o que está por trás dele, e principalmente analisando a questão ambiental. É uma pesquisa jurídica, ela é qualitativa, uma pesquisa exploratória, teórica e com análise de jurisprudência, especialmente o Acórdão 727 de 2020 do Tribunal de Contas da União. Esse acórdão, ele é importante porque ele fez uma auditoria nos dois programas anteriores e mostrou uma situação muito caótica e muito preocupante, o que coloca em xeque as bases que essa atual lei de regularização fundiária, chamada MP da Grilagem, na MP 910, que não foi convertida em lei, mas ela se transformou em um projeto de lei, que é o projeto de lei 2633 de 2020. Então, a qualquer momento, esse tema será novamente pautado e a gente corre o risco de sermos surpreendidos aí com mais uma lei de regularização fundiária, vinda por medida provisória, que é altamente questionável também, e ainda trazendo os mesmos erros dos dois programas anteriores que foram apontados por essa auditoria nesse acórdão do Tribunal de Contas, que aponta que o primeiro programa, o chamado Terra Legal, e o segundo, especialmente o segundo, né, da Lei 13.465, que, se efetivada, ela iria gerar a transferência de terras públicas para a iniciativa privada em um valor de 12 milhões de hectares, o que representa uma perda de 32 bilhões de reais, o que equivale a 7% do PIB brasileiro. Agora, esse projeto de lei, o 2633, que é, na verdade, a antiga MP da Grilagem, ele, se efetivado do jeito que ele foi proposto, ele vai promover uma transferência de terras de 65 milhões de hectares de terras públicas para a iniciativa privada, ou seja, é praticamente o triplo da proposta da lei anterior, a Lei 13.465. Ademais, esses modelos, eles regularizaram terras que não eram para ser regularizadas, porque não atendiam aos requisitos legais. 95% dos processos não cumpriram com as cláusulas e não teve nenhuma providência para se retomar essas terras perdidas indevidamente. Então, a gente coloca em questão o que é regularização fundiária, já que a gente não tem uma lei, como que isso é feito? Os dois programas anteriores mostram que eles não atendem à regularização do pequeno e do médio agricultor, eles ainda corroboram com devastação, desmatamento. Só no programa Terra Legal nós tivemos 82 mil
hectares de desmatamento. Então, a regularização não está sendo pensada a partir de uma proteção ambiental, e todos esses problemas serão ratificados nesse atual projeto de lei. Então, a questão é exatamente a gente decidir o que é regularização fundiária, estabelecer um conceito legal, definir as bases, reconhecer que é um direito que deve ser pensado em conjunto com os demais direitos fundamentais e pensar a questão da terra a partir da função socioambiental da propriedade e da terra, em conjunto com uma política agrícola, para que seja realmente um instrumento de proteção ambiental, de materialização de direitos fundamentais e, principalmente, afastar essa possibilidade de interesses escusos. Então, esse foi o objetivo da pesquisa. Espero que ter contribuído para trazer essa discussão, chamar a atenção para a necessidade de pensarmos em um conceito legal de regularização fundiária. É isso. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Gustavo Caí Lima Gouveia, sou graduando de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Faço parte do Laboratório de Geotecnologias e Educação Financeira e Ambiental pertencente à universidade e hoje vim aqui apresentar o meu trabalho que tem como título Oficina de Reutilização de Resíduos Sólidos, uma experiência no ensino fundamental, aqui no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, primeiramente, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela discorre que através da educação ambiental, o indivíduo consegue formar valores, adquirir conhecimento e desenvolver habilidades que geram atitudes que visam a conservação do meio ambiente. Dessa forma, a educação ambiental ela entra como uma ferramenta auxiliadora nesse processo de conscientização do ser humano. Então, trabalhar essa conscientização através da produção de materiais didáticos contribui de uma forma positiva, uma vez que estimula essa consciência ambiental e promove a recreação dentro do ambiente escolar. Nesse contexto, o nosso estudo teve como objetivo trabalhar a reutilização de resíduos sólidos a partir da confecção de brinquedos através de uma metodologia que estimulasse a criatividade dos alunos, visando uma melhora na percepção dos mesmos com as questões ambientais. Bom, a metodologia ela foi desenvolvida a partir de uma parceria entre uma escola de ensino infantil e fundamental e o Laboratório de Geotecnologias e Educação Financeira e Ambiental, ambas localizadas no município de Capanema, no estado do Pará. Ela teve como base para a coleta de dados a pesquisação, que aborda essa interação entre os pesquisadores e os pesquisados de um modo cooperativo e participativo. Para uma melhor desenvoltura dessas atividades, elas foram divididas em etapas. Primeiramente, foi apresentado aos estudantes, os integrantes da equipe e as atividades propostas para melhor entendimento de todos. Em seguida, abriu-se uma roda de conversa, no qual buscou compreender a percepção dos estudantes em relação à reutilização de resíduos sólidos, além de tirar dúvidas dos mesmos sobre o tema. Em seguida, como uma forma de dinamizar as atividades, foi exibida uma animação que abordava a temática de reutilização de materiais que eram encontrados no lixo para a produção de brinquedos. Ao final, foi realizada uma oficina onde os mesmos utilizaram a criatividade para produzir os seus brinquedos. E para que isso acontecesse, foi disponibilizado resíduos de papelão para que eles próprios criassem os seus brinquedos. Bom, como resultados, nós podemos observar que a roda de conversa demonstrou a importância do diálogo para a aproximação com os discentes, possibilitando essa compreensão acerca do nível de conhecimento dos estudantes sobre o tema trabalhado, os quais demonstraram conhecimento básico acerca do tema, onde eles relataram que não praticavam tais práticas dentro de suas residências. A animação ela contribuiu como um ponto positivo para a realização da atividade, uma vez que foi observada uma aceitação favorável pelo corpo discente. Ao final da exibição, foram feitos questionamentos sobre o filme, onde os mesmos destacaram como ponto principal o aproveitamento de materiais que iam para o lixo para a criação de brinquedos. A oficina
ela contou com a participação mútua entre os organizadores e os alunos, onde ambos utilizaram da criatividade para confeccionar os seus próprios brinquedos, tendo como ponto principal a afirmação dos alunos, onde relataram que iriam utilizar os materiais descartados em suas casas para produzir brinquedos para seus familiares, dando como exemplo seus irmãos e seus primos. Dessa forma, nós podemos concluir que a realização da atividade se mostrou satisfatória, uma vez que foi observada a mudança comportamental dos discentes, onde foi relatada a continuação do reaproveitamento de resíduos dentro do âmbito familiar. Além disso, ficou evidenciado a importância de desenvolver métodos alternativos para o processo de ensino e aprendizagem, transmitindo conhecimento de uma forma dinâmica, sendo possível trabalhar assuntos de grande importância de uma maneira leve, sem tornar a metodologia cansativa. Essas aqui são algumas das nossas referências, os nossos agradecimentos. Desde já, eu agradeço ao seu tempo e a oportunidade. Muito obrigado. Olá, me chamo Cíntia Daiane Melo de Lima e sou aluna de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco. O resumo que eu estou apresentando no Congresso Nacional do Meio Ambiente é intitulado Divulgação Científica como Ferramenta Política e de Educação Ambiental. O plástico é um problema que vem exigindo cada vez mais atenção da comunidade científica. Por conta do aumento do incentivo de sua produção e de consumo, quantidades significativas desses resíduos são descartadas inadequadamente nos ambientes terrestres e marinhos. Mas, como ele já está presente nos ambientes, nós não devemos estar direcionados apenas para a mitigação dos danos que já foram causados, mas também para a construção de uma cultura voltada para a cidadania ativa, que busca solucionar os problemas ambientais e compreendê-los. Informações nós temos, porque uma vasta gama de informação tem sido produzida nos diversos centros de pesquisas, como as universidades e outros centros nacionais e internacionais, a respeito dos impactos causados pela presença do plástico nos ambientes terrestres e marinhos. No entanto, esses resultados, muito pouco dele pelo menos, chega à sociedade ou então são transformados em algum indicador ambiental para a adoção de políticas de proteção a esses ecossistemas afetados. E uma vez que soluções para este problema são de responsabilidade de todos, é importante que não se pense mais em ciência e sociedade como algo separado. Refletindo sobre isso, docentes e discentes da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade de Pernambuco começaram a desenvolver ações visando a divulgação da ciência produzida nesses centros e a educação ambiental. Então, o objetivo desse trabalho é exibir as ações desenvolvidas por esses discentes como eixo estruturador, justamente essa temática dos resíduos sólidos. O projeto Recife Sem Plástico nasceu na Universidade Federal de Pernambuco, no Museu de Oceanografia, mais especificamente, através de alunos de pós-graduação do curso de Oceanografia da UFPE. O alvo do projeto Recife Sem Plástico é o público em geral, desde crianças até idosos. O trabalho inclui trabalho em escolas públicas e particulares, a visitação no próprio Museu de Oceanografia da UFPE, por se tratar de um grupo formado, em sua maioria, por profissionais da área das ciências do mar. As atividades abrangem principalmente os ambientes marinhos. As ações promovidas pela equipe com recebimento das escolas no museu. Além disso, também houveram exposições científicas nos ambientes públicos, como praia e praças, como as ações de limpeza dos resíduos sólidos, não apenas de plástico,
O projeto também inclui a participação em audiências públicas relacionadas ao plástico. A gente participou no preliminar do projeto Noronha Plástico Zero, onde durante 3 dias foram feitas palestras para as pessoas que estavam presentes na ilha. Nós temos uma página, um perfil no Instagram, onde nós divulgamos artigos científicos, convidamos pesquisadores na área para falar sobre determinados assuntos relacionados às problemáticas do meio ambiente, tudo isso em linguagem de fácil atendimento para o público em geral. No contexto educacional, nós ministramos palestras em escolas públicas, com o objetivo de despertar nos alunos a percepção da problemática dos poluentes plásticos fragmentados nos ecossistemas aquáticos, utilizando um ambiente próximo desses alunos, que foi o rio Capibaribe, como modelo. Também desenvolvemos atividades no Museu de Oceanografia. Com esses alunos tiveram palestras, filmes exibidos, fizeram um tour pelo museu para conhecer a coleção biológica e a coleção de lixo marinho, e também tiveram a oportunidade de conhecer as atividades do laboratório de zooplâncton marinho e puderam visualizar em microscópio aqueles organismos afetados pelas pequenas partículas de plástico presentes nos ambientes marinhos, organismos invisíveis ao olho nu, o zooplâncton. Então, os museus têm justamente essa responsabilidade de aproximar a sociedade do conhecimento científico e contribuir para a promoção desses debates acerca de assuntos relevantes como a problemática dos plásticos. Então, a gente também esteve com os representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, questionando acerca do Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar, que é o primeiro passo em um plano de gestão dos resíduos sólidos no ambiente marinho brasileiro. Tudo isso foi gravado e divulgado na página do projeto, no perfil do projeto no Instagram, para conhecimento do público. E aqui a gente tem uma figura, uma foto, na verdade, de um aluno observando no microscópio organismos do zooplâncton. As ações desenvolvidas pelo projeto Recife Sem Plástico contribuíram e contribuem com o processo de fomentação de uma educação ambiental que faça uso desses conhecimentos gerados nos centros de pesquisa em linguagem acessível a todos os setores da sociedade. E a gente acredita também na importância e na necessidade da aproximação da academia junto a essas discussões sobre políticas públicas de conservação do meio ambiente. Então, é importante que essa produção científica alcance a sociedade de uma forma geral, alcance os gestores políticos e que sirva como uma ferramenta importante e eficaz de gerenciamento sustentável e para o manejo dos nossos ecossistemas. Bom, esse foi um resumo das ações desenvolvidas pelo projeto Recife Sem Plástico. Quem tiver interesse pode seguir a página, perfil lá no Instagram, e agradeço pela atenção e pela oportunidade. Olá, sou Marianina Impaliazzo e este vídeo é para apresentar o trabalho aprovado no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Calda, intitulado Poluição Sonora, Inimigo Invisível ao Meio Ambiente na Sala de Aula. Este trabalho foi elaborado pelos professores doutores Marianina Impaliazzo e Joaquim José Escola, da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, UTAD, em Vila Real, Portugal, e pela professora doutora Marissa Grelo, pró-reitora do Centro Universitário Uninta, Sobral, Ceará, Brasil. Poluição sonora, o inimigo invisível ao meio ambiente na sala de aula.
As Faculdades Integradas de Jacarepaguá, quando obteve autorização do MEC para a realização do seu vestibular ao curso Tecnólogo em Gestão Ambiental, realizou, revisou e adequou suas instalações e, principalmente, alterou procedimentos burocráticos acadêmicos no campus. Seguindo a norma brasileira 10.152, que estabelece os níveis máximos de ruído para cada ambiente, as FIJs estabelece critérios e métodos de avaliação para o conforto acústico dos seus alunos em suas salas de aula. Entretanto, quando realizamos as medições, percebemos que nossas salas de aula apresentavam condições de inteligibilidade. Com isso, realizamos um estudo que teve como objetivo realizar o acompanhamento dos nossos alunos ao longo de 5 anos, permitindo assim avaliar sua condição de auditiva ao meio ambiente e suas possíveis possibilidades de perdas auditivas. O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados ao longo dos 5 anos dos nossos estudos, que acompanhou os alunos com suas perdas auditivas decorrentes da poluição sonora em nossas salas de aulas. Foram realizadas, metodologicamente, medições de níveis de pressão sonora dos cursos das nossas instituições. E a amostra foi do tipo probabilístico aleatória, e foi composto o nosso grupo de 550 alunos entre as idades de 18 a 52 anos. O instrumento de coletas foi um questionário estruturado em escala intervalar de diferencial semântico. Os sujeitos da pesquisa foram alunos acompanhados durante toda a sua formação acadêmica e selecionados por apresentarem uma ou mais das alterações listadas, como alterações no sono, falta de concentração, atenção, irritação, nervosismo, cefaleia, problemas cardiovasculares ou gástrico. Na pesquisa também foi utilizada uma escala Likert de atitudes sociais em relação à inclusão, compostas de formas equivalentes. A elaboração das duas escalas equivalentes se justifica pela aplicabilidade em estudos que necessitam de duas avaliações similares, por exemplo, antes e após o programa de intervalação. As formas A e B do ELASE, que são a nossa escala, foram aplicadas pois permitiam iniciar a utilização deste instrumento e posteriormente verificar a equivalência dos resultados. Os nossos resultados, primeiramente de posse, foi realizada uma reunião com a mantenedora da instituição, onde foi apresentada a pesquisa com os problemas de acústica do ambiente físico das salas de aula, decorrente da arquitetura e mobiliário inadequados. Os ruídos de ar-condicionado, ventiladores, imposição de dispersão ao som, paredes finas e ruídos externos vindo dos corredores foram um grande diferencial e extremamente preocupante na nossa avaliação, necessitando de extrema urgência de retificação. Seguindo os estudos e as orientações dos novos arquitetos, preocupados com as questões ambientais, foi buscada uma solução arquitetônica prática e viável economicamente para as salas de aulas, em relação ao seu pé direito elevado, com o rebaixamento de teto, diminuindo o volume da sala em relação também às condições de rebaixamento das iluminárias, com placas absorventes de som, diminuindo o tempo de reverberação. Atendendo também outras soluções orientadas pelos nossos arquitetos consultados, foram instaladas nas salas de aulas e nos auditórios painéis acústicos suspensos, e nas paredes laterais foram colocados painéis acústicos de 1 metro quadrado, que contribui para a manutenção e atenuação do som no piso. Segundo Pimentel e Souza, que foi uma referência em nossa pesquisa, os ambientes inteiros também podem receber atenuantes. Com isso, realizamos um isolamento térmico e acústico, também nas áreas da biblioteca e dos refeitórios. Foi desenvolvido projetos de educação ambiental
com realizações de campanhas educativas de silêncio nos últimos 5 anos que transcorreram a pesquisa, objetivando respeito a esse sentido tão vital que é a audição e este órgão tão perfeito e sensível que é o ouvido humano. Os sujeitos da pesquisa foram encaminhados para um médico otorrino ou algum centro auditivo para uma triagem auditiva e para uma avaliação, com possibilidades de tratamento ou intervenção precoce. Foram observados que os ruídos de fundo de sala e a intensidade da voz do professor, apesar de todos os ajustes, eram superiores aos níveis recomendados, e com isso, novas realizações arquitetônicas estão sendo realizadas, demonstrando que em ambientes ruidosos, normas brasileiras em ambientes de aprendizagem demonstram que tendem a cometer erros nas tarefas de leitura e interpretação de textos, principalmente de fato acumulativo de suas vivências e participação ao longo de sua vivência e vida estudantil. Os sujeitos pesquisados não percebiam que os níveis de ruídos moderados são responsáveis pela maior parte dos problemas auditivos. O mais agravante foram as perdas auditivas com sintomas e queixas frequentes da percepção do ouvido nos ouvidos, o zumbido nos ouvidos, ou que eu não escuto, apenas não entendo. Isso porque, embora possam ser percebidos, são toleráveis e aparentemente adaptáveis pela audição humana, devido ao ritmo frenético da vida moderna. Infelizmente, um mundo cada vez mais ruidoso e estimulador, com acesso a novas tecnologias cada vez mais fácil e rápido, é necessário que programas de conscientização sobre o controle de ruído ambiental e da poluição sonora possam ser realizados e estimulados nas instituições. Porque a sala de aula ela tem que ter uma saúde auditiva e os nossos alunos ter também essa condição de ação e preservação da sua saúde auditiva e vocal para que a aprendizagem possa ser promovida através de uma atitude consciente e que não haja tanto interveniente no meio ambiente e com isso tenhamos uma condição saudável para ser pensada e vivida por todos nós.